Um recurso muito importante que temos dentro do Power Apps são os formulários. Os formulários são formas onde a gente consegue criar campos de entradas, mas já conectados com as nossas fontes de dados. Então, se você já tem um formulário bem estruturado, ou já tem as suas fontes de dados, seja um Excel, seja um SharePoint, seja um banco de dados, e eles estejam conectados ao seu Power Apps, você pode criar formulários de forma muito simples. Mas como que a gente já faz para poder trazer campos pré-preenchidos? Eu já mostrei num vídeo aqui no canal como a gente faz para poder trazer um campo usuário. Então, se eu tenho uma pessoa que eu quero preencher naquele requisitante ou coisas do tipo, eu já preenchi essa pessoa por padrão. Como que a gente faz, então, para fazer com que campos já venham pré-preenchidos, pré-populados dentro de um formulário? Então, por exemplo, eu quero trazer uma categoria já selecionada, dependendo da categoria do departamento do usuário, ou eu quero trazer uma informação mais estruturada do e-mail daquele usuário, enfim, como que a gente pega informações de vários lugares e traz de forma pré-populada nesse formulário para que a pessoa não tenha que ficar digitando ou pesquisando essas informações, ela já vinha com esse formulário pré-preenchido. Meu nome é Douglas Romão, eu sou MVP da Microsoft e eu estou aqui para trazer essa dica rápida para você de como que a gente pode trazer mais valor para os nossos formulários, trazendo informações já pré-preenchidas. Então, vou dar alguns cenários para vocês e eu aguardo vocês nessa jornada e também depois deixar os seus comentários aí, compartilhar com outras pessoas para que a gente possa discutir mais sobre como esses cenários podem acontecer nas nossas empresas e como que a gente pode resolver eles. Vamos lá? Bom, então vamos lá. A gente tem um aplicativo aqui, eu tenho um aplicativo do zero e eu tenho uma lista no meu SharePoint chamada formulário de cadastro. Aqui é um formulário de cadastro de despesas. A gente tem um campo título, um campo categoria que eu coloquei como do tipo opção, ou seja, a gente tem várias opçõezinhas ali, que é basicamente hoje a gente tem o combustível e alimentação, se eu não me engano, que eu coloquei aqui. Vamos conferir. É combustível e alimentação, a data e o valor. O que que a gente vai fazer? A categoria, a gente quer que sempre venha no formulário de forma preenchida como combustível, dependendo do botão que ele vai clicar ali, na hora de criar um novo, ou automóvel, dependendo do botão. E a gente quer que o formulário, a data, já venha padronizada para a data de hoje, e o valor, ele vai ser o valor de quilometragem, a gente pode colocar um valor X vezes o outro, só para a gente poder mostrar um valor já pré-definido. Então ele colocou alimentação, já tem que vir em R$10, por exemplo. E aí ele pode mudar ou não, tá? Então é isso que a gente vai fazer como exemplo para vocês verem um de cada tipo. O de lookup eu vou deixar para um outro vídeo, falando de SharePoint, né? E o de pessoa ou grupo, que vocês já viram, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês acompanharem, tá? Então aqui no nosso aplicativo, a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar ao nosso SharePoint. Então a gente vai procurar aqui por SharePoint. Vamos conectar ao nosso site. Vou pegar aqui a URL desse site. Vamos colocar para conectar. E a gente vai procurar esse formulário de cadastro. Essa é a lista que a gente está usando, tá? Então, beleza, selecionamos, nossa lista já está aqui. Então, o formulário, quando a gente está trabalhando, a gente vai selecionar um dos formulários aqui, vamos colocar ele. Por padrão, ele não vem com nenhuma fonte de dados. Nós vamos selecionar a fonte de dados do formulário de cadastro para ele se conectar. Ele automaticamente já vai botar todos os campos aqui, a gente vai tirar alguns deles porque para a gente não interessa tanto. Vou mudar um pouquinho o layout aqui para poder ficar um pouquinho mais visual para a gente, tá? Então, vamos mudar aqui, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Mudar o layout aqui para poder ficar como layout de tela. Vou aumentar um pouquinho aqui. E aí vamos tirar alguns campos que para a gente não interessa. Então vou tirar o modificado, vou tirar o criado, vou tirar o criado por e o modificado por. Esses são campos que para a gente não interessa. Nem o campo ID de ativo de conformidade, nem anexos e nem ID, tá? Esses são campos que para a gente não interessa agora. Então, para a gente só interessa o campo título, o campo valor, categoria e data. Legal, perfeito. O campo data é um pouco mais simples, porque a gente pode deixar com que o default date dele sempre seja o hoje, tá? Então, isso é bem simples. Vocês vão ver que tem duas coisas. O formulário, vocês viram que ele é um formulário de edição. Então, vou colocar aqui form cadastro.
Ele é um formulário de edição. Então, quando vocês veem aqui na hora que a gente cria um formulário, ele tem edição e display, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um botão de novo para que quando a gente clicar nesse botão, ele entenda que ele tem que ser um formulário de novo item, tá? Então, eu vou colocar aqui btn novo. Vamos colocar aqui novo. E no onSelect dele, a gente vai fazer o seguinte, new form, e vamos colocar o form cadastro. Beleza, simples assim. Agora vocês vão ver que quando eu der um novo, ele vai abrir esse formulário como um formulário de novo com tudo vazio. E é nesse momento que a gente quer que esse formulário já venha pré-preenchido. A gente quer que a categoria ela já venha pré-preenchida e a data também. Então a gente vai fazer dois botões, tá? Eu vou mudar aqui um pouquinho para a gente ter um botão novo combustível. Então vou colocar aqui combustível. E vamos colocar um outro botão simples também, prático, que vai ser o btn novo alimentação. Legal. Agora, além de fazer o new form, a gente vai fazer uma coisa antes, tá? A gente vai colocar uma variável aqui, a gente vai alterar o valor de uma variável, vamos fazer um set var var categoria, vamos colocar assim para ser mais fácil. E aí aqui, nesse caso, esse botão é o botão de, vamos ver que é o botão de combustível. Então a gente vai colocar combustível. Eu já vou colocar no mesmo texto, no mesmo formato que a gente está colocando lá na lista, para ficar mais fácil, tá? Então aqui eu coloquei com acento, aqui eu vou colocar com acento também. Vou colocar um ponto e vírgula, porque daí ele vai setar o valor da variável e vai dar um new form. E vamos fazer a mesma coisa. Esse aqui é o alimentação. Alimentação. Vamos colocar aqui alimentação. E aí o combustível a gente só vai complementar com essa fórmula. Beleza. Então agora o que a gente está fazendo é que quando ele clica em combustível, ele dá um novo e seta a variável para o valor que a gente selecionou. Vou colocar um label aqui só para vocês verem essa transição acontecendo, tá? O var categoria vai acontecer aqui conforme eu troco, tá? Simples e prático assim. O que a gente vai fazer agora? A categoria, ela é um tipo opção. O tipo opção, ele tem o drop-down em si, vocês vão ver que é um combo box nesse caso, né? Esse combo box ele vai vir já com valores pré-definidos e ele vem com esse choices. Então, ele vem de uma estrutura chamada choices, tá? Simples e prático. O que a gente vai fazer? Na hora de definir o default, o valor default, ele nunca vai ficar no dropdown em si, ele sempre tem que ficar no card. Vocês vão ver que todo formulário, para cada campo, ele existe um card. E a gente tem que alterar o default desse card. Então, o que a gente vai fazer aqui é que a gente vai vir aqui no default do card de categoria e vocês estão vendo que está vindo thisItem.categoria, porque ele é um formulário de edição, ou seja, ele vai mostrar o valor que foi selecionado como categoria, por padrão aqui, quando é um formulário de edição. Selecionei um item, ele mostra o valor definido. Como a gente não tem, vai ser sempre para novo, então não tem problema, tá? A gente vai vir aqui na tag Advanced, nessa aba Advanced, e vamos dar Unlock. Vocês estão vendo que eu não estou conseguindo alterar, é porque ele está bloqueado. A gente vai desbloquear. E aí, ao invés do thisItem.categoria, a gente vai colocar o var categoria, para ele já preencher, tá? O que vai acontecer com essa estrutura agora? Esse valor, ele vai fazer com que esse valor var categoria, ele é um texto. E o campo categoria, o choices dele, ele não trabalha como um valor texto puro. Vocês vão ver dessa forma, vou mostrar aqui para vocês. Olha. Se a gente colocar aqui no label o choices ele é uma estrutura hierárquica, então ele existe uma estrutura de dados. A gente vai colocar aqui um first para poder facilitar. Então vamos pegar só o primeiro item. Vocês vão ver que a gente tem um value, ou seja, o nosso choices ele tem uma estruturinha. Essa estruturinha ela tem que ter um campo value, ela não é só um texto, tá? E por que isso é importante? Porque daí na hora que a gente está setando o valor padrão, vocês vão ver que a estrutura, a forma de fazer isso é um pouquinho diferente, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui no nosso card, em vez de a gente só colocar o texto, que vocês estão vendo que ele está esperando um registro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as chaves, vamos colocar value, lembra que ele pede um value, 2 pontos e o valor que a gente quer.
e pronto. Agora o combustível ele já está como valor padrão, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou botar para rodar alimentação, combustível, alimentação, combustível. Legal? Simples e prático assim. O que a gente tem que fazer é sempre lembrar que campos do tipo choices, então se vocês virem choices, a gente sempre tem que ter essa estrutura de value, tá? É um registro e não só um texto. Simples assim. Vou deixar também nos comentários essa fórmula para facilitar para vocês. Então, beleza. Resolvemos o problema das opções. Agora o que a gente vai fazer é a mesma coisa para data. Data é um pouco mais simples porque a gente poderia colocar já direto aqui ó, o default date no card também, sempre no card. A gente pode vir aqui, dar unlock e vamos colocar today. Ele vai identificar como a data de hoje, tá vendo? 31/10 é o dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia que a gente está colocando como default. E o valor, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Vamos fazer um cálculo. Então a gente vai fazer assim. Vamos aqui no default também, vamos dar unlock também. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma fórmula para poder ser um pouquinho mais complexo e vocês verem as possibilidades. Então a gente vai fazer o seguinte, se a variável categoria for igual à alimentação, então a gente vai fazer uma lógica aqui. Se for alimentação, a gente quer que o valor desse campo ele seja 10,50, por exemplo. Tá? Vocês podem colocar como número ou como texto aqui, eu já vou colocar como texto. Se for combustível, a gente quer que já venha 25, porque o combustível é mais caro, né? 25,50. Então, beleza. É isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar ponto aqui só para poder facilitar. Às vezes vai depender da formatação que vocês têm, o campo que vai aparecer, tá? No meu caso, tem que usar ponto ao invés de vírgula, mas vai depender da fórmula que vocês estão usando e da linguagem do seu formulário. Então, legal. Olha o nosso formulário já pré-preenchido. Então, eu vou colocar aqui alimentação, mudou para 10,50. Combustível, mudou o combustível, o valor 25,50. Viu? É simples e prático da gente colocar isso. E agora, o mais legal é que se a gente colocar um botão para salvar, então vamos colocar aqui um botão de salvar, vamos chamar ele de btn salvar, lembrando sempre de colocar os nomes para poder facilitar o entendimento depois para vocês. E aqui a gente vai dar um submit form, formulário cadastro. Isso aqui é para mostrar para vocês que na hora de preencher essa informação, vai facilitar para o usuário e ele não vai ter que preencher mais nada. Aqui eu só tenho que preencher o título, almoço de negócios com o cliente. Legal, posso dar um salvar, ele já vai pegar essas informações e vai salvar aqui no meu SharePoint. Então se eu der um atualizar agora, eu vou ter um registro novo, almoço de negócio com cliente, categoria alimentação, data 31/10 e o valor 10,50, tá vendo? Já foi automático. Simples assim. Agora a gente vai criar um combustível, gasolina para almoço de negócios. Simples, vou dar um salvar e agora vai ter um novo registro aqui, que é o gasolina para almoço de negócios, combustível 31/10, 25,50. Tá vendo? Simples e prático. É só a gente lembrar de sempre colocar as informações no default do card, tá? Que vai ser sucesso para vocês. Viu aí? Muito simples e prático. São algumas dicas muito rápidas que você consegue aplicar no seu formulário de forma muito simples e o seu formulário vai ter muito mais valor do que no formato convencional, tá? Então a gente faz com que o nosso usuário ele não tenha que pensar muito, preencher muitas coisas, a gente já traga informações para esse formulário e vocês viram que tem vários cenários diferentes, tipos de informações diferentes, porque a gente tem componentes diferentes dentro dos nossos formulários. Temos texto, temos campos de seleção e por aí vai. Então, essa é uma dica que eu digo para vocês, coloquem em prática, vai ajudar muito vocês a trazer muito mais resultado para os formulários de vocês e, consequentemente, para os aplicativos e as aplicações que vocês estão desenvolvendo, tá bom? Sempre lembrando de trazer inovação humanizada. Põe a hashtag aí, compartilha com as pessoas, bota nos comentários o que você achou, quais cenários você tem enfrentado isso, é muito importante essa discussão para eu poder saber e sentir o que vocês estão pensando sobre isso, como que vocês estão fazendo, para que a gente possa também trazer mais conteúdos relacionados a isso. Beleza? Então coloca aí nos comentários
curta, compartilhe com mais pessoas para que cada vez mais pessoas possam receber essas informações e isso possa ajudá-las também. Vamos espalhar isso para que cada vez mais empresas estejam criando aplicativos e aplicações com mais resultado, com mais interatividade, com mais recursos e que realmente isso mude a vida das pessoas. Beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo.